Portal Xanxerê Online entrevista hoje Alceu Lorenzon, empresário de sucesso de Xanxerê. Apoio Mercearia Vitória, Rua Inês Bertuol 167, bairro Sufiati. Atendimento de segunda a segunda, das 8 às 22 horas, sem fechar ao meio-dia. Tudo bem, Alceu. Quando é que nasceu o Alceu Lorenzon, empresário? Bom, boa tarde, Paulo. Obrigado por estar aqui dando essa oportunidade de conversar com vocês. O Alceu Lorenzon, empresário, começou muito cedo. Primeiro que eu comecei a trabalhar com apenas 14 anos com carteira assinada. Inicialmente como carregador de caminhão, depois no escritório de uma empresa, numa fábrica. E quando eu completei meus 18 anos, eu me desliguei da empresa e quis já ser empreendedor. Com 18 anos e 15 dias eu já estava com uma empresa registrada, começando minha vida como empresário, como empregador. Uma pequena lanchonete, um cachorro-quente, uma coisa muito simples, muito pequena e humilde, mas foi aí que começou a vida como empregador. Você conta para mim, em off, uma história muito interessante quando criança, com 8 anos. Gostaria que você nos contasse, o nosso povo que está assistindo, essa história da experiência do Lorenzon menino, a experiência do Lorenzon criança junto ao hospital. A gente teve muitas vitórias, passou por muita dificuldade, era muito pobre, morava no interior, e eu tinha um problema de saúde muito sério e os médicos me desenganaram. Com 8 anos eu pesava apenas 14 quilos. E aí o médico da cidade lá me encaminhou, disse, vamos deixar esse menino lá em Porto Alegre, na Santa Casa, para os colegas lá, os docentes, fazer experiências. Aí eu fiquei 5, 6 meses lá fazendo experiências. Eu nem sabia direito, eu não entendia, eu sabia que eu gostava de ficar lá porque me davam um brinquedo, me tratavam muito bem. Enfim, descobriram naquela época, através de experimentos, o que era a rejeição à lactose e a rejeição ao glúten, que eu tinha as duas. Então, foi as primeiras experiências, na época não tinha exames para constatar esses tipos de rejeições. E lá na Santa Casa, eles fazendo experiências comigo, eles descobriram que eu tinha esses 2 problemas. Você acha que com essa experiência, mesmo novinho, com pouca idade, te moldou alguma coisa no teu futuro? Talvez sim, porque eu fiquei sozinho lá todo esse período, meu pai e minha mãe não podiam, moravam distante e só foram 2 vezes me visitar, então essa vida de independência, sozinho, mas fazendo aquilo que você sabia que podia fazer, então talvez um pouco ajudou a criar um pouco da personalidade, né? De uma vida complicada, mas sabendo que tinha que lutar por conta própria para sobreviver. Talvez isso que me fez criar um pouco mais de estrutura, de aceitar mais os desafios. Alceu, voltando ao seu empresário, você morava em Abelardo e depois você veio para Xanxerê, onde, queira ou não, tem vários investimentos. O que te fez mudar para a cidade de Xanxerê? O que te atraiu para Xanxerê? Bom, primeiro uma correção, Paulo, São Domingos e não Abelardo. Mas antes disso, eu já tinha empresas como no ramo de lanchonete, comecei com uma pequena atividade de lanchonete, na cidade de Encantado, onde eu morava. Mas eu já abri uma filial em Bento Gonçalves, já tinha outra filial em Frederico Westphalen, já tinha uma outra dentro da própria cidade de Encantado. Então, lá com uns 22 anos, eu já tinha 4 atividades de lanchonetes, já estava uma mini rede de lanchonetes, né? E, então, muitos anos dessa vida aqui do Oeste Santa Catarina, que isso fazem 33 anos que eu estou morando aqui, eu já vinha empreendendo, né, na atividade empresarial. E daí, no ano de 1985, com só 25 anos de idade, acabei, por um chamado de um pessoal para mim fazer alguns serviços aqui em São Domingos, acabei vindo morar para São Domingos, gostei e, de repente, quis mudar totalmente a minha vida empresarial. E em São Domingos eu montei uma garagem de automóveis, uma oficina mecânica, depois tinha uma loja também de bazar, de brinquedos. Enfim, aí eu fiquei morando em São Domingos 8 anos, já tinha também uma casa lotérica, depois instalei uma segunda casa lotérica em Xanxerê, uma outra em Chapecó, e acabei daí com essa atividade de casa lotérica me mudando para Xanxerê, que daí começa uma segunda fase, que já estou aqui morando em Xanxerê há pelo menos 25 anos, então vem uma fase já de xanxerense, que hoje eu sou praticamente nato daqui. Quando é que surgiu a ideia de Lorenzon Imóveis? Ela partiu de que premissa? Da premissa de tu olhar que precisaria ter novas residências na cidade? Qual é a ideia que partiu dessa concepção tua?
Eu acho que um pouco do instinto, né, do ser humano, que eu, ainda quando jovem, quando eu comecei minha vida empresarial, eu fiz até vestibular para engenharia na Unicinos, mas aí eu não tinha condições de estudar porque eu não tinha dinheiro. E aí eu tive que optar em trabalhar ou estudar. Aí eu passei para a atividade empresarial e foi indo, mas eu sempre tinha no meu íntimo esse gosto pela questão da engenharia, da construção civil. E quando eu mesmo tendo já outras atividades, eu comecei a fazer umas construções, né? Fiz um condomínio ainda onde eu morava lá em Encantado, em parceria com a minha família. Quando eu vim morar em São Domingos, eu fiz mais um condomínio, mais uma construção particular. Comecei gostando sempre dessa atividade, e aí vim para Xanxerê, também como pessoa física, ainda fiz 2 obras aqui em Xanxerê, uma aqui na frente da rádio, um edifício aqui na frente da rádio, atravessa João Winkler. Então era o do gosto, eu acho talvez até, como eu não pude ter a oportunidade de me formar engenheiro, mas eu queria estar na atividade, é uma coisa às vezes instintiva, que você vai fazendo as coisas, quando você vê aquilo que você tem no inconsciente, você está fazendo e gostando, e quando você faz o que gosta, as coisas normalmente fluem e dão mais certo. Onde é que surgiu a ideia daí, da Alcaplas, que é matéria de plástico? A Alcaplas, então, eu já vinha construindo em Xanxerê, porque já fazem hoje 23, 24 anos que eu estou com a empresa incorporadora de imóveis. Antes eu fazia obras, mas como pessoa física. E aí, isso em 2000, eu pensei em alguma coisa, se falava muito aqui na cidade que Xanxerê, o pessoal investia muito em construção, em apartamento, e ninguém se preocupava em fazer investimento na área produtiva, na indústria, para gerar emprego. Aí eu pensei, vou fazer alguma coisa, eu vou fazer a minha parte, eu vou dar a minha contribuição para que também se gere emprego, também se gere economia de outra forma e não ser somente na área de construção civil. Então, nesse pensamento, em 2000, eu abri a empresa Alcaplas. Hoje está gerando em torno de 250 empregos, né? Uma empresa que gera empregos, que gera renda para municípios através dos tributos e para o Estado e para a União. Então, nesse contexto, por isso que surgiu a Alcaplas. Entre a Alcaplas e a Lorenzon Imóveis, você mais ou menos falou, quantos empregados diretos e indiretos você faz com que roda Xanxerê? Hoje dá para dizer que nós geramos em torno de 500 empregos diretos e indiretos na cidade, tranquilamente. Isso é com toda segurança, no mínimo 500 empregos. E sem contar que nós temos também uma indústria, então, voltei um pouco ao passado, alguns anos atrás. Junto com meu irmão, nós abrimos uma indústria também, lá onde eu morava, lá onde exigia. Estive lá, o prefeito me procurou lá na época, há 10 anos atrás, pediu para a gente fazer alguma coisa também para industrializar o município, que eu tenho origem, que é Encantado. E hoje instalamos uma indústria lá, que também hoje já está gerando próximo de 200 empregos lá, que eu sou o principal acionista. Então, se eu somar diretos e indiretos com as indústrias, com a construção, com a incorporadora, a administradora de imóveis e tudo, hoje a gente já deve está gerando em torno de 1.000 empregos. O Gran Palazzo hoje é o edifício que está chamando mais atenção de todo mundo, é um edifício que está em Xanxerê, né? Queria que tu falasse um pouco desse empreendimento, principalmente também das dificuldades da criação desse empreendimento. Ótimo, bom falar do Gran Palazzo porque é uma obra muito importante para nós, mas antes disso eu quero falar então um pouco do história. Nós começamos construindo obras pequenas, edifícios de 3, 4 pavimentos, e condomínios, enfim, fomos crescendo para edifícios de 8, 10 pavimentos, fomos para 14, 15 pavimentos, e a gente sempre aumentando, crescendo e melhorando, porque a qualidade das obras, que é o principal fator hoje que a gente preza, talvez não era a preocupação que nós tínhamos quando iniciamos, há 25 anos atrás. Então a gente foi sempre melhorando, se aprimorando, buscando fazer aquilo que era melhor e aproveitando o conhecimento que a gente vai adquirindo com o passar do tempo. Aí surgiu então essa oportunidade de construir o Gran Palazzo, que é uma das grandes obras, não só de Xanxerê, mas de toda a região oeste de Santa Catarina, com seu projeto inicial e com as alterações que foram previstas agora, serão 22 pavimentos, serão 8 salas comerciais do piso térreo, mais 8 salas comerciais de segundo piso, em torno de 180 vagas de estacionamento, não só para os moradores, para os comerciantes, mas também para uso aqui do entorno. Enfim, um empreendimento muito diferenciado. Criamos no 5º pavimento, sobre as garagens, agora uma praça de recreação, uma praça de convivência com áreas esportivas e bastante atrativos. Então,
sem sombra de dúvida, hoje vai ser um dos maiores edifícios do interior de Santa Catarina em metros quadrados de área construída, porque passa a ser um edifício de em torno de 21 mil metros de área construída. Só para ter um comparativo, o shopping de Chapecó tem em torno de 13 mil metros de área construída. Então vai ser em metros quadrados uma grande obra, talvez como não é a mais alta do oeste de Santa Catarina, porque Chapecó já está construindo edifícios mais altos, mas é o que se permite em Xanxerê, e vai chamar muita atenção quando ficar pronto, porque uma obra dessa amplitude e com tantos pavimentos e com a qualidade, a perfeição, o esmero que nós estamos trabalhando assim diuturnamente, se preocupando e trabalhando para fazer tudo que a gente já aprendeu, que é bom, trazer para dentro desse empreendimento para que seja um diferencial para o município de Xanxerê. Tu tocou num assunto e numa curiosidade que o nosso público tem em saber, Lorenzão. Não é viável as pessoas, ou é viável em Xanxerê um shopping center com salas de cinema, etc.? Talvez sim, mas eu diria que tem que ser muito bem estudado, porque o município não tem ainda um grande fluxo de público como tem Chapecó, que movimenta, tem 200 mil habitantes, mas movimenta uma população no entorno de 500 mil habitantes. Nós temos 50 mil habitantes e movimentamos em torno de 100, 150 mil habitantes do entorno. Então, tem que se pensar muito bem. Nós tínhamos um projeto inicial de se fazer aqui nesse local um shopping center. Infelizmente, pelas questões legais e dos trâmites dos nossos códigos de construção civil e plano diretor, não foi possível. Estamos fazendo aquilo que é possível, não aquilo que a gente às vezes sonhava, mas tá bom, estamos satisfeitos, e eu tenho certeza que quando ficar pronto, a sociedade e as pessoas vão se orgulhar de Xanxerê ter um empreendimento dessa envergadura aqui no centro de Xanxerê. Lorenzão, ao nosso público, existe alguma perspectiva de fazer alguma coisa a mais? Tu já está pensando além do Gran Palazzo, alguma situação nova entre os empresários para envolver Xanxerê? Xanxerê é um celeiro de oportunidades. A gente só não faz mais porque o dia a dia da gente não permite, mas tem muita oportunidade, a gente mesmo está sempre estudando outras, mas por falta muitas vezes mais de tempo, a gente deixa de fazer. Agora tem muitas oportunidades e nós sempre estamos alerta, aptos preparados para fazer outras atividades. Como por exemplo, agora estaremos lançando agora nos próximos meses um grande loteamento aqui no alto do bairro Taca, com aproximadamente 300 lotes magníficos de tamanho bons, os lotes numa região super bacana no alto do bairro Taca. Então é um loteamento que vai modificar bastante aquela região norte do município. E nós temos outros projetos já em mente. A questão apenas é que agora ainda a economia do país ainda não está se movimentando como estava há uns tempos atrás, ou como a gente sonharia que estivesse, mas nós continuamos sempre no nosso ritmo, fazendo aquilo que é possível, da melhor forma possível, tudo que a gente pode. Lorenzão, tu tem consciência de que você está fazendo o futuro de Xanxerê, né? Amanhã ou depois, tanto tu, tanto eu, vamos passar, mas você disse uma mensagem muito bonita com a Alcaplas, né? E principalmente criando esses edifícios. O que você pensa, o que você diria, assim, para as pessoas e para o futuro, né, de Xanxerê? Isso é importante essa colocação, porque a gente não constrói para nós. Nós construímos fizemos já 23 empreendimentos, a gente constrói, repassa para o público consumidor, quem precisa ter o seu imóvel, facilita o pagamento, ou encaminha para financiamento bancário, enfim. As construções não são para nós, são para o público consumidor, são para a sociedade. Nós passamos, a maioria desses empreendimentos que nós já construímos, 90% deles nós já não temos mais nenhuma ligação, já cortamos o umbigo, o cordão umbilical dessas obras, que passou assim, todas elas totalmente para a sociedade. Nós só temos aquele orgulho de passar à frente de um empreendimento, como eu falei, são mais de 20 que já foram entregues, tenho orgulho de ter comprado um terreno, mentalizado o que fazer no local, planejado, acompanhado por 1, 2, 3, muitos deles até 4, 5 anos, ver como se fosse um ser sendo criado, se desenvolvendo e ficando permanentemente para a história do município. Eu acho que para nós é um orgulho e uma satisfação grande que o nosso principal retorno é ver a capacidade de poder gerar, de criar e de fazer o município se transformar.
Não é o que nós estamos sobrando, que também não é muita coisa, mas a gente se sente muito satisfeito em poder criar e empreender aqui em Xanxerê. Lorenzão, queria agradecer a entrevista e principalmente as bonitas palavras desse futuro para Xanxerê. Obrigado pela oportunidade e estamos aí sempre fazendo tudo para tornar as edificações e a cidade cada vez melhor. Apoio Mercearia Vitória, Rua Inês Bertuol 167, bairro Sufiate. Atendimento de segunda a segunda das 8 às 22 horas sem fechar ao meio-dia.